Estamos voltando com Café e Prosa, com a arquiteta Cláudia Pires, onde estamos discutindo a questão urbana. Cláudia, nos próximos dias teremos aí a conferência da cidade, da região metropolitana do estado de Minas Gerais. Como é que você observa essa articulação, essa movimentação em torno dessa importante conferência e quais são os principais objetivos dessa conferência para o estado de Minas Gerais e a região metropolitana de Belo Horizonte? Olha, a gente falou na primeira conversa aqui sobre essa questão da alienação sobre o próprio processo de produção das cidades. Eu vejo muito pouca repercussão de um evento tão importante quanto o debate é a questão urbana. A conferência vai acontecer dia 20, 21, 22 de setembro. Né? E a gente tem tido uma dificuldade muito grande até de coletar apoio nos meios de comunicação sobre o debate da cidade. Pouquíssima mobilização. Pouquíssima mobilização, ou seja, não se fala disso. Né? É uma novidade, vai acontecer a conferência. Os 583 municípios mineiros deveriam estar envolvidos, discutindo a questão, levando pleitos para o governo do estado. Essa conferência estadual ela vai eleger delegados para disputar a conferência nacional em novembro, em Brasília, e é do Conselho das Cidades que saem grande parte das diretrizes para a política urbana brasileira, respaldada no nosso instrumento maior, nossa bíblia maior do planejamento urbano, que é o Estatuto das Cidades. Se nós vivemos um caos nas cidades como Belo Horizonte, imagino na região metropolitana, onde que as coisas vão de forma muito arranjadas, sem um planejamento, né? Então seria um momento de discutir, inclusive, essa relação com o transporte, qualidade de vida, que envolve esses 37 municípios que circulam em torno de Belo Horizonte, Justamente. Né? Nós perdemos, inclusive, Gilson, o estado de Minas Gerais tem duas regiões metropolitanas. A região metropolitana de Belo Horizonte e a região metropolitana do Vale do Aço. Nós perdemos a capacidade nos últimos anos, desde da falência, né, do fechamento do Plambel na década de 90, de pensar de forma ampla a questão do planejamento urbano na região metropolitana, nas regiões metropolitanas, de uma forma geral, e temos proposto muito pouco em relação à política pública que faça unir os municípios em torno do problema urbano. O problema urbano na região metropolitana não é um problema de Belo Horizonte, não está separado do problema de Sabará, de Nova Lima, de Betim, ou seja, ele é único, ele está integrado e as prefeituras elas têm que se unir em torno do objetivo comum de resolver as questões que envolvem não só o município, onde o prefeito está lotado e desempenha seu papel de governante, mas o vizinho, o município vizinho, ele é importante também para discutir a questão metropolitana. Você não fala de saúde, não fala de transporte, saneamento, de serviços públicos de qualidade, sem discutir uma integração metropolitana. Mesmo que todas as cidades estão juntas, não existe divisão geográfica, né? Todas elas muito próximas, né? Muito unidas do ponto de vista urbano e tudo mais, né? Justamente. A divisão ela é política, né? Ou seja, ela existe no papel. No dia a dia, o cidadão que sai de Contagem, de Betim, de Nova Lima, de Belo Horizonte, não está se orientando pelos limites geopolíticos. Ele está se orientando pelas necessidades e dificuldades que ele enfrenta em pegar um transporte no centro de Belo Horizonte e até São Joaquim de Bicas, por exemplo. Sim. Onde ele tem que pegar 2, 3 conduções, porque não há um debate, uma integração metropolitana no sistema de transporte. Ou quando ele tem que sair de uma cidade, como é o caso de Jaboticatubas, e vir até o pronto-socorro central, porque não existe uma política pública de saúde agregada em torno da questão na região metropolitana. Né? Não se pensa isso de forma orgânica e integrada. Isso é muito importante, fazer planejamento envolve mais do que pensar o município, envolve questões horizontais também, essa integração, essa articulação entre políticas e principalmente a articulação entre poderes. Certo. Eu não faço nada sem o município do lado, sem o meu, estando ou não em região metropolitana, e eu também não penso o estado sem pensar os outros estados, sem pensar a federação. É tudo muito unificado, né? A situação de Belo Horizonte é emblemática. Nós temos hoje aí em Belo Horizonte ausência da Conferência Municipal de Políticas Urbanas, deveria ser convocada para esse ano. Nós estamos no mês de setembro, até hoje o prefeito não chamou, possivelmente não teremos. Ele está descumprindo uma lei
E, ao mesmo tempo, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte criam várias pequenas leis, ou negam as leis que existem na tentativa de viabilizar projetos vinculados aos grandes setores que querem ocupar a cidade. O problema da especulação imobiliária e outras questões. Como é que você vê isso? A ausência dessa conferência municipal e essa tentativa, aliás, não é tentativa, essa política permanente de desconstruir o que determinou a conferência passada para a cidade de Belo Horizonte. Olha, eu lamento profundamente, até porque essa descontinuidade ela vem sendo a tônica da administração pública municipal desde o mandato do prefeito Fernando Pimentel. Nós deixamos de ter conferências de política urbana por um longo tempo, retomamos por uma pressão popular nessa época e hoje estamos tendo dificuldade de fazer que o atual prefeito faça essa conferência respeitando a legislação existente. Nós tivemos conferência em 96, em 2000, em 2009, né? E agora teríamos que ter esse ano, 2013, não teremos. E os projetos de lei que tramitam na Câmara Municipal, eles estão sendo feitos num desobedecimento à nossa legislação, que é maior que é o Estatuto das Cidades, ferindo de morte o plano diretor da cidade. Isso tem vínculo com a operação urbana consociada, ou seja, essa política que está sendo construída pela Prefeitura? O que está por trás dessa política? É os interesses privados? Qual é o interesse por trás disso aí? Como você avalia isso? Como nós não temos uma tradição em planejar a cidade, nós trabalhamos sempre com a política de crise, do imediatismo, né? Então, quando a gente convida a sociedade civil e o governo para discutir o problema da cidade, sempre trabalhamos com o conceito da emergência. E o mercado imobiliário ele está sempre emergente, porque ele pensa na cidade como um ganho, né? Como um lugar da produção de produtos para que ele possa ofertar para a sociedade. A cidade, nesse caso, é uma mercadoria na mão do mercado imobiliário. Sim. E esse segmento, por motivos óbvios, ele congrega em torno de si grandes forças, né? Ele tem em torno de si uma propaganda ideológica muito forte, essa propaganda do desenvolvimento, do progresso, né? A qualquer custo, mesmo que esse progresso coloque em risco a qualidade de vida da cidade, do cidadão, a pessoalidade, a sustentabilidade, que é aquilo que nós discutimos como sendo o grande problema do século XX, que ele vai fazer o contraponto com o sistema capitalista, com o capital imobiliário, e a gente tem, na verdade, uma dificuldade muito grande de colocar isso como sendo um ponto importante. E aí a gente vê, por exemplo, alguns governos que deveriam regular. Seu papel é de regulação, seu papel é de convergência em prol daquelas garantias constitucionais que nós tivemos na Constituição de 1988, é a participação, fazendo isso sem ouvir a comunidade e usando os instrumentos, inclusive, de forma equivocada do Estatuto das Cidades. Aquilo que deveria ser um ganho, uma conquista, acaba trazendo problemas e dores de cabeça para o cidadão de uma forma geral. Nós estamos vivendo uma posição complexa, por exemplo, na DEEC de Santa Teresa. Como é que você vê isso rapidamente? Porque nós estamos aí já a quebra da DE na prática aqui na cidade de Santa Teresa, que quebra com a cultura, com a gastronomia, com aquilo que foi construído ao longo da história aqui, numa importante área da cidade de Belo Horizonte. A Conferência de Política Urbana de 2009 cometeu um equívoco terrível, no meu entendimento, que é dar ao prefeito municipal na época o direito de usar uma palavra que nem existe no nosso dicionário, que é a flexibilização. Ou seja, hoje você pode flexibilizar para garantir a urgência. Então, por exemplo, em Santa Teresa, o que foi colocado na audiência pública é que deve haver uma flexibilização para garantir uma escola. Ora, qual cidadão que vai ser contra uma escola? Mas não é isso que está em jogo. Está em jogo você garantir, criar uma política de exceção dentro de uma legislação que foi convergente para poder garantir dentro do bairro Santa Teresa o uso residencial. A ADE foi feita para isso. Ela deveria ser respeitada nesse termo. Flexibilizar para verticalizar. Cláudia Pires, eu queria agradecer a sua presença aqui no Café e Prosa. Cláudia é arquiteta e urbanista e nós discutimos sobre a questão urbana. Muito obrigado, Cláudia. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição para qualquer contribuição. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o nosso e-mail. E até um próximo programa.
sabia que em Belo Horizonte as características urbanas de bairros tradicionais são protegidas pela ADE? A ADE é a Área de Diretrizes Especiais, criada em 92, a partir de uma regulamentação realizada na Câmara de Vereadores, que tem como objetivo preservar algumas áreas de Belo Horizonte. Áreas preservadas contra a especulação imobiliária e contra a ganância do setor imobiliário. Mas o que você não sabe é que um grupo ligado à especulação imobiliária na cidade está tentando alterar a ADE, o que vai mudar drasticamente a vida de moradores de bairros tradicionais como Santa Teresa. Eu acho que é uma pobreza muito grande quando você acha que desenvolvimento é você encher os lugares de prédios, com o concreto cada vez mais tomando conta da vida das pessoas e o ser humano cada vez mais sendo esquecido, sendo vistos como meros consumidores. Isso para mim é uma tristeza muito grande. Eu acho que vai acabar com o bairro, cara. Bairro tradicional, sempre foi isso aqui, vai mudar agora do nada, acho bobagem. Isso aqui é igual cidadezinha de interior, é gostoso, o clima daqui desse jeito. A comunidade de Santa Teresa é totalmente contra qualquer flexibilização da ADE, né, contra a verticalização do bairro. Aqui é tipicamente um bairro cultural, gastronômico, faz parte da história de Belo Horizonte. Seria muito bom trazer coisas novas para o bairro, mas tem que haver uma preocupação para não haver também um crescimento desordenado e a perda, né, da característica principal do bairro, que é essa, de residência, de se conhecer os vizinhos. Eu continuo frequentando e não deixo de frequentar aqui por isso, porque há laços que foram criados justamente pela característica do bairro, de residências, de casas. A primeira coisa que a gente tem que colocar na pauta é que a Prefeitura de Belo Horizonte está pegando território público da comunidade, da cidade e entregando para agente privado. Então você tem uma área nobre, como nós temos em Santa Teresa, um mercado que ocupa uma área razoável do bairro, num bom local do bairro, quer dizer, área nobre. Esse local poderia ser utilizado para muitas outras coisas. Inclusive, se é para a educação, podia servir de parceria com a escola, a escola chamada integrada. Agora, de repente, nós temos um lugar desse, bacana desse, e nós vamos transformar isso num espaço da FIENG, ou melhor, da Fiat. Será que a Fiat não pode comprar terreno em outro lugar, não? Um bairro como esse, de uma entrada e uma saída. Se começar a subir prédio aqui, como é que a gente vai ficar? Não tem nem condições, é absurdo. Então, manter a DE, não privatizar o espaço público, não podemos deixar mais. E mais, temos que ir para cima. O poder público é que tem que servir ao povo, e não o povo servir ao poder. Santa Teresa tem uma característica peculiar. É uma região onde brota a cultura, a gastronomia, as relações entre pessoas, movimentos culturais. E isso tudo tem muito a ver com a forma de ocupação urbana dessa região, que é a ADE. Portanto, nós estamos diante de um grande desafio, preservar a ADE contra a especulação imobiliária. O que nós estamos observando é que caso seja construída aqui na região uma escola da FIENG, como está sendo proposta, ela quebrará na prática a ADE e possibilitará que outras empresas e outros investimentos possam, então, a partir desta obra, vir para a região e destruir aquilo que foi construído com muita luta, com muita mobilização e muito suor da população da região. Então, fiquem atentos, acompanhem os debates. Vamos ajudar a preservar a história da nossa cidade.